Olá, nesta aula nós vamos tratar de como o processador MIPS trabalha com procedimentos. Qual é o suporte em hardware para procedimentos no MIPS? Os programadores sabem que procedimentos são importantes por dois aspectos principais. O primeiro é a possibilidade de reutilizar o código. A gente evita a repetição de código, modularizando o nosso programa em procedimentos. E um segundo motivo é que, por meio de uso de procedimentos, nós podemos fazer uso de rotinas que não fomos nós que criamos. Podemos usar bibliotecas adicionais, que são escritas por meio de procedimentos. O suporte em hardware do MIPS conta com algumas instruções especiais, alguns registradores e conta também com algumas convenções de software. Apesar de que convenções de software é um tema mais ligado ao software, mas também a gente vai fazer a ligação dessas instruções com as convenções, que são regras que a gente precisa seguir no desenvolvimento de software básico. O suporte em hardware para procedimentos no MIPS é feito principalmente através da instrução JAL. A instrução JAL ela vem de Jump and Link. Quer dizer, eu vou fazer um salto, um desvio para um procedimento e eu tenho uma ligação para retornar. E a gente tem também uma outra instrução, que é a instrução JR, que significa Jump Register. Então, por meio dessa instrução Jump Register, a gente consegue fazer o retorno do procedimento. Então, vamos ver aqui, por meio de um exemplo, como que é o uso de procedimentos em MIPS. Então, a gente tem um programa principal. Então, vamos pegar aqui o programa main. E nesse programa main, eu quero realizar uma chamada para um procedimento. A gente vai usar um exemplo bem simples, que é um procedimento que faz a soma de dois valores. Como que a gente faz isso? Então eu vou fazer o seguinte, vamos supor que os valores que a gente quer somar são o valor 2 e o valor 5. Então eu quero fazer a soma de 2 e 5. A primeira coisa que eu faço é colocar valores nos registradores A0 e A1. Aqui é importante a gente abrir um parênteses. Os registradores de A0 até A3, eles são registradores que na convenção MIPS são usados para passagem de argumentos, para passagem de parâmetros. Então, quando a gente escreve procedimentos em MIPS, em assembly do MIPS, a gente vai usar esses registradores aqui para passar os argumentos. Os argumentos do meu procedimento para realizar a soma de 2 mais 5. Então, a primeira coisa eu já coloquei nos registradores os valores de argumento. Depois, eu posso fazer o seguinte. Usar a instrução JAL para realizar uma chamada de procedimento. O nome do meu procedimento vai ser soma. E aqui eu finalizo o meu programa. Então agora a gente fez a primeira parte do nosso programa, que faz a chamada para o procedimento. Esse programa aqui, ele é chamado de caller, que é a parte do programa que chama, que faz o chamado, que chama o procedimento. Agora a gente vai escrever o procedimento, e a gente pode escrever o procedimento logo aqui na sequência. Esse procedimento a gente vai chamar de soma. E a partir daqui, a gente vai escrever o código para realizar uma soma. Então, o meu procedimento ele vai fazer uma coisa muito simples. Ele vai apenas somar dois valores.
Então o que o procedimento está fazendo? Eu passei os argumentos por meio do registrador. A forma de comunicação do programa principal, que é o caller, com o cali, que é o chamado, é por meio desses registradores aqui, A0, A1 até A3, 4 registradores de argumento. Lá eu realizo a soma, A0 e A1, e jogo o resultado para V0. O V0 é sempre o registrador que a gente usa para retorno. Na verdade, nós temos até o V0 e o V1. A gente pode usar dois registradores para retorno. No nosso caso é só uma soma, então a gente vai usar apenas o V0. Então o que eu faço? Faço a soma, jogo para V0, e o que eu preciso fazer agora? Então eu vou usar a instrução JRRA. JRRA é para eu retornar, para finalizar o procedimento. É a instrução específica para isso. Então, vamos ver como que tudo acontece. Então, supondo que aqui o procedimento principal começa na linha 0, a gente tem o seguinte, 0, aqui na próxima linha, no endereço 4, nós temos a próxima instrução, né? Temos a próxima instrução, depois o endereço 8, 12, 16, e o meu programa aqui, ele vai começar no endereço 20. Aqui eu tenho a linha 20, a linha 24, e aqui é o total do meu programa. Então, iniciando o nosso programa. Linha 0, load immediate para dentro de A0 o valor 2. Então, a primeira coisa que é executado vai ser o incremento. O PC recebe 4, e eu executo o A0 recebe o valor 2. Então, A0 recebe o valor 2. Passo para a próxima instrução. Busco a instrução da linha 4. Na linha 4 eu tenho load A1 5. Primeira coisa, incremento a linha. E A1 recebe o valor 5. Recebeu o valor 5. Vou lá para a linha 8, faço a busca da instrução jump and link soma. Então eu vou incrementar aqui para 12, quer dizer, a próxima instrução a ser executada é o da linha 12. Mas o que eu tenho na linha 8, a instrução que eu preciso executar é a instrução JAL soma. O que essa instrução faz? Ela faz o seguinte, ela pega o valor do PC, o valor do PC é 12, e joga para dentro do RA. O RA, inclusive, é um registrador, que aqui cabe um parênteses, ele é chamado de Return Address, que é o endereço de retorno. Então essa instrução ela faz duas coisas. Primeiro ela salva o PC no RA, e após ela faz um jump, quer dizer, ela faz o PC receber o rótulo. Então o PC recebe o rótulo, que é o 20. Então aqui o PC vai receber o 20. Duas coisas que essa instrução faz. Inclusive o nome dela aqui é Jump and Link. Na verdade, na ordem ela faz o seguinte, ela faz o link, que ela linka com o valor do PC para RA, e depois ela faz o jump. Então ela faz o jump alterando aqui o PC. Então a próxima instrução que o processador vai executar está na linha 20. Então vamos lá para a linha 20, o que a gente tem? A instrução soma, a instrução do rótulo soma, né? Então linha 20, a primeira coisa que vai acontecer, incrementa o PC para a linha 24, depois de buscar a instrução, e vai executar o ADD. ADD V0 recebe a soma de 2 mais 5, vai receber o valor 7. Vou executar agora a instrução na linha 24. Busco a instrução JRRA e incremento para 28. Então, a primeira coisa aqui agora foi feito incremento e agora vai executar. O que a instrução JR faz? Ela salta para o endereço contido no RA. Então eu vou saltar para o endereço da linha 12. Então o PC recebe aqui, ó, vai receber o valor 12.
Então, o que aconteceu aqui, voltando um pouco no tempo? O Jump and Link salvou o endereço de retorno, que é o ponto de volta do procedimento, depois que o procedimento terminou. Nesse momento, quando eu uso a instrução Jump Register, eu vou fazer o PC receber esse retorno, que é receber o 12. Então a próxima instrução a ser executada é na linha 12. 12, eu tenho load immediate, v0, 10 e syscall. Né? Então aqui eu vou terminar meu programa, que aqui é aquela chamada de sistema para terminar meu programa. Se eu precisar usar o valor de v0, aqui o v0 está disponível, porque eu retornei lá por meio do registrador v0. Então se aqui nesse ponto do programa eu quisesse, por exemplo, imprimir o valor em tela, eu ia usar uma syscall para imprimir v0, porque o v0 está disponível aqui. Né? O v0 recebeu o valor, ó. Eu posso usar ele aqui. Então essa é a forma com que MIPS trabalha com procedimentos, a parte básica. A parte básica, a gente vai usar a instrução Jump and Link e utilizar o Jump Register para finalizar o procedimento. Esse tipo de procedimento, que ele não chama outros procedimentos, então esse procedimento nosso aqui, que é o soma, é um procedimento muito simples, que ele não chama outros procedimentos. Ele é chamado de procedimento folha. É um procedimento que não faz outras chamadas. Se aqui no nosso exemplo nós tivéssemos uma chamada para procedimento, nesse procedimento soma, eu chamasse algum procedimento, por exemplo, imprime soma aqui dentro, esse programa já não ia funcionar, porque eu ia perder o endereço de retorno. Então essa forma de programa aqui, até o próprio compilador MIPS, quando gera um código a partir da linguagem C, quando ele detecta que aquele procedimento não chama outros, é um procedimento soma, ele gera um código parecido com esse. Quando a gente não tem um procedimento soma, quer dizer, o nosso procedimento chama outros, aí então a gente precisa fazer algo um pouquinho diferente, que é o uso da pilha. Mas até o momento é importante a gente perceber o seguinte: nós aqui já falamos sobre uma convenção, a convenção de usar o A0, A1, A2, A3 para passar argumentos. Isso é uma convenção de software. Vocês podem pensar, professor, eu posso fazer um procedimento que recebe como os parâmetros T0, T1, T2? Na prática, você até poderia fazer, mas não é adequado. Porque você sabe que você fez e está usando os T0, T1 e T2 para passar os argumentos. Mas se você passar esse código para um outro programador, o outro programador não vai saber disso. Então ele não vai conseguir chamar. Né? Mas ainda, quando tem várias linguagens, vários programas que coexistem no sistema, todo mundo tem que estar amarrado na convenção. Então se eu crio um procedimento em assembly no MIPS, um programador na linguagem C, ele deve saber e poder usar meu procedimento. Assim um programador de Pascal, de COBOL, de qualquer outra linguagem. Porque eu tenho que seguir essas convenções. Então a convenção aqui, a primeira que a gente está vendo, é usar esses registradores, A0 até A3, para passar os argumentos. E a outra convenção é justamente aqui, ó, quando eu faço o retorno. O valor de retorno ele tem que estar no registrador V0, é uma outra convenção. De novo, professor, eu quero fazer o valor de retorno pelo registrador T0. Você está programando, você sabe o que vai acontecer no teu programa. Mas se você disponibilizar para outra pessoa ou for ligar teu programa com outro software, não vai funcionar. Então a gente tem que seguir as regras, as convenções no desenvolvimento de software. E isso é feito no MIPS para passar argumento por esses registradores. É uma pergunta que pode surgir. E se eu precisar passar mais argumentos? Na linguagem C, Pascal, a gente tem aquele procedimento que tem vários argumentos, 5, 6, 7, 8. Como que eu faço? No MIPS é o seguinte, a gente usa o A0 até o A3 para passar argumento, e se precisar passar mais argumentos do que isso, aí a gente usa uma estrutura de dados de pilha para passar esses valores. É a estrutura de dados do sistema, é a pilha do sistema para passar esses argumentos. Né? Então, as convenções aqui até o momento são essas, são para chamada, né, e para valor de retorno.
vamos falar mais sobre convenções de software. Então, o nosso exemplo, ele mostrou o seguinte, que a gente tem duas convenções principais, que a gente vai usar o A0 para passar argumentos, o A0 e o A1 para passar os argumentos, e o V0 para retorno. Mas a gente tem outras convenções também, citando alguns exemplos aqui. Ó, a gente tem, então, o que nós vimos até agora, as convenções, né? Então, de A0 até A3, a gente usa para passar os argumentos. De V0 e V1, a gente usa como registrador de retorno de valores. Então, quando a gente tem na linguagem C lá, return x, return y, o que está acontecendo? O compilador vai usar lá, se for para a linguagem MIPS, vai usar como retorno os valores de V0, o valor de V0 para retornar. Né? Agora a gente tem também a seguinte convenção. Ó. A gente tem duas partes no nosso programa. O programa chamador, que é o caller, e a parte do programa que é o procedimento, que é o chamado. Cali. Então o cali é aquela parte do programa que foi chamado. Então no nosso exemplo a gente tinha um programa principal, o chamador, e o procedimento é o que é o cali. Por que é criada essa nomenclatura? Porque esse procedimento aqui, se eu tiver uma chamada de procedimento aqui, j&link, dentro do procedimento, ele vai se tornar um chamador. Então, dependendo do momento de execução do meu programa, as figuras mudam. Né? Mudando as figuras, a gente tem uma convenção para encaixar nesse cenário. Então, alguns exemplos aqui, ó. Registradores de S0 até S7, se eu for usar os registradores S7 até S7 no procedimento, eu tenho que salvar o valor, porque eles têm valores salvos, pelo próprio nome diz, né? É o Saved Registers. Então, os registradores salvos, o que ocorre? Se o procedimento usa esses registradores, ele tem que salvar na pilha antes, para não afetar o comportamento do programa. Mais uma convenção aqui, ó. Os T0 até o T9 são registradores que são os temporários, né? A convenção é que os T0 e T9 eles não precisam ser salvos pelo procedimento. O procedimento pode usar à vontade, porque o programa chamador ele sabe que aqueles registradores são temporários. Né? Todas essas regras vocês vão encontrar no material anexado, que são as convenções. Então isso vai dirigir o que a gente pode fazer ou não na escrita dos procedimentos. Então, se eu vou criar um procedimento e em algum momento no código do procedimento eu preciso usar o registrador S0, a primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar ele na pilha. A gente já vai ver como faz isso. Mas então, a gente tem que seguir essas regras. E aqui tem alguns exemplos de convenções que a gente tem que seguir. Então, os registradores de S0 a S7 são registradores salvos, então a gente não pode, em um procedimento, escrever valores nesses registradores, a menos que a gente salve na pilha e depois restaure o valor. E aqui os temporários, que a gente pode usar à vontade. Né? A outra convenção que eu já comentei é na hora de passar os parâmetros também. Se a gente tem mais do que 4 argumentos, a gente vai usar a pilha também. O tempo todo a gente está falando da pilha, mas o que seria a pilha no sistema? Então, dentro do mapa de memória MIPS, a gente tem a seguinte organização. Então, basicamente, nós temos essa organização. A gente tem a parte aqui do sistema operacional, do sistema MIPS. A gente tem uma parte que o programa, que o código, o ponto text do nosso programa é armazenado na memória.
E aí a gente tem uma área de memória para os dados, aí uma outra área aqui que é reservada para o heap, que é a parte do sistema onde a gente pode fazer a alocação dinâmica de memória. Na linguagem C a gente usa por meio do Memory Alloc, ou calloc. E aqui a gente tem também a parte do sistema da pilha, ou em inglês stack, né? Então quando eu estou falando de colocar valores na pilha, a gente vai colocar nessa área de memória aqui. Essa figura aqui ela tem todos os endereços de todos os segmentos, né, da organização da memória. Na literatura de software básico isso é chamado de mapa de memória, quer dizer, ou organização da memória em um sistema. Então a gente sempre vai encontrar lá que aquele determinado endereço é onde começam os programas que estão sendo executados. Naquele outro endereço é onde começa a pilha do sistema. A pilha do sistema ela tem um comportamento um pouquinho diferente em relação ao comportamento dos programas. O que ocorre? Na pilha do sistema, a gente tem aqui um ponteiro, que é chamado de SP, ou Stack Pointer, que ele sempre tem uma referência do topo da pilha. Então, onde que a pilha está. Na medida que eu vou colocando itens na pilha, esse ponteiro vai sendo decrementado, porque a pilha ela cresce de cima para baixo. Então, à medida que eu vou colocando itens na pilha, o ponteiro vai sendo decrementado para eu alocar um item lá na pilha, né? Então, vamos supor aqui que eu queira colocar um valor na pilha. Então, eu já vi a questão dos procedimentos e eu percebi que eu vou usar o registrador S0 e dentro do meu procedimento, só que eu quero seguir as convenções para que o meu programa fique funcionando de maneira correta. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de usar o S0 no meu procedimento, eu vou salvar esse valor na pilha. Então como isso é feito, né? Então vamos supor que eu tenho lá um procedimento chamado proc, eu tenho lá uma sequência de código, e aí eu preciso colocar um valor na pilha. O que eu faço? ADDI SP -4. Esse -4 vai fazer o quê? O ponteiro estava aqui, ele vai descer, eu vou alocar 4 bytes na pilha. E aí eu faço o seguinte, store word S0 0 SP. O que eu fiz? Eu peguei o valor de S0, que eu quero salvar, e coloco esse valor lá na pilha. Continuo lá o meu programa, né? Aí lá no final, antes de executar o JR Jump Register, eu restauro ele da pilha. Então lá no finalzinho eu vou fazer agora o seguinte, load word para dentro de S0, 0 SP, e faço o ponteiro voltar do jeito que ele estava antes, somando mais 4, certo? Então essa aqui é a forma básica de fazer o salvamento de um valor na pilha. O que está acontecendo aqui? Então quando eu começo a executar esse procedimento, eu tenho uma situação seguinte, eu tenho a memória do sistema. Então esse pedacinho aqui que eu estou preocupado, né, com o segmento de pilha. Então eu tinha valores colocados lá na pilha, valores anteriores, né, que no momento lá eu tinha o SP aqui. Então até o momento da execução do meu programa, os programas foram colocando valores na pilha do sistema, né. Então aqui o endereço 0 da pilha até o endereço mais alto do sistema lá, né? Então o endereço 0 até o endereço mais alto do meu sistema. Então o SP está apontando para cá. Aí o meu programa fez o seguinte, ele fez assim, SP recebe SP-4. Então SP estava aqui, né? Eu estou considerando aqui a organização de memória bits, que eu tenho 4 bytes de largura.
SP recebe SP-4. Então o que eu fiz? Ó, nesse momento eu aloquei aqui um espaço na pilha. Aloquei um espaço na pilha. E vamos supor aqui, ó, que no meu programa o S0 lá vale valor igual a 5. O que eu vou fazer? Ó, Story Word S0, 0 SP. Então aqui na memória, na posição apontada por SP, eu vou ter o valor igual a 5, armazenado. Continuo lá no meu procedimento e antes de sair do procedimento, antes lá aqui no finalzinho eu vou ter lá o Jump RA, né, para finalizar o procedimento. Antes de sair do procedimento, eu vou restaurar. Então eu trabalho nele aqui. Aqui no meio eu poderia fazer algo parecido aqui, ó, por exemplo, S0 recebe a soma de T0, T1, quer dizer, eu vou escrever um valor no registrador, né? Então vamos supor que nessa linha aqui o S0 receba o valor igual a 10, quer dizer, eu alterei o valor dele para 10 no meu procedimento. E aí no finalzinho eu vou restaurar, porque eu sei que eu não posso, a convenção diz que eu não posso deixar o S0 com o valor alterado. Eu tenho que manter o valor que eu tinha antes da chamada do procedimento. Essa é a convenção. Eu salvei então no meu programa e agora eu restauro. O que eu faço? Load Word para dentro de S0, o valor que vem da pilha. Então eu restauro aqui o valor para 5. Vou restaurar o valor do registrador. E depois que eu termino aqui depois de fazer a restauração do valor de S0, eu faço o ponteiro voltar do jeito que ele estava antes. Então o SP que estava apontando para cá, agora ele volta para cá, na posição que estava antes. Então essa aqui é uma convenção importante também, quando a gente trabalha com procedimento, de fazer o uso da pilha. O procedimento encontra a pilha de um jeito. Ele pode colocar valores na pilha, ele pode colocar, inclusive, declarar valores. Quando a gente cria um procedimento que declara variáveis dentro do procedimento, que vocês conhecem o conceito de escopo, quer dizer, eu declaro lá um vetor dentro de um procedimento. Aquele vetor, ele só existe durante a execução daquele procedimento. Ele não vai para o segmento de dados estáticos. E se ele só existe enquanto o procedimento estiver em execução, esse vetor que vocês declaram dentro lá do procedimento, ele é alocado também na pilha. Então eu posso colocar vários itens na pilha do procedimento, não tem problema. A regra principal que a gente tem que seguir é o seguinte: quando termina o procedimento, a pilha tem que estar do jeitinho que ela estava antes. Então quando eu entrei aqui, o SP estava apontando para esse endereço de memória. Finalizo o meu procedimento, eu tenho que retornar para esse valor. Sempre vou retornar para o valor anterior da pilha, né? Então esse é o uso básico da pilha. Então eu posso fazer load word store, né? Vamos imaginar, se eu tenho um procedimento que dentro do procedimento lá da linguagem C, eu vou usar aqui a linguagem C e daí eu declaro lá um vetor de 10 posições. O que o compilador vai fazer? Ele vai alocar aqui na pilha 40 bytes. Então ele vai fazer um decremento na pilha de 40 para armazenar esses 10 itens do vetor. E aí então ele vai trabalhar com os elementos dentro dessa pilha, que o procedimento vai ter a sua visão da pilha, todos os registradores salvos e as variáveis locais declaradas na pilha. Antes de terminar o procedimento, o código tem que restaurar para o valor anterior. Então se eu aloquei 40 bytes na pilha, quando eu saio do procedimento, antes de sair, né, eu tenho que fazer essa restauração, eu tenho que voltar o ponteiro de pilha para a situação anterior. Então esse é o uso básico da pilha aqui na arquitetura MIPS. Vamos trabalhar agora com o uso da pilha para ver como que acontece a situação de um procedimento que é um procedimento dito não folha, que é um procedimento que chama outros procedimentos. Então aqui eu tenho um exemplo de código que eu tenho aqui no programa principal. Eu tenho uma chamada para o procedimento 1. O procedimento 1 está aqui na linha 32.
e eu tenho uma chamada aqui, dentro do procedimento 1, eu tenho uma chamada para PROC2. Vamos supor que PROC2 está lá no endereço 64. Então, vamos ver o que ocorre aqui na execução desse programa. Se a gente não salvar o endereço de retorno na pilha, o que vai ocorrer? Então, aqui o PC tem o valor igual a 20, no momento que vai executar a instrução Jump and Link procedimento 1. Então, nesse momento aqui, quando eu vou executar, o PC já é incrementado para 24. PC é incrementado para 24, mas aí eu faço o salto, eu faço o Jump and Link. Então, o que acontece na Jump and Link? Primeira coisa, eu salvo o endereço de retorno, então RA recebe PC, que é 24, que é o endereço que o meu procedimento tem que retornar depois que finalizar. E eu faço o salto, PC recebe o endereço de PROC1. O endereço de PROC1 é 32, então PC recebe 32. Então vamos adiantar um pouquinho aqui, ó, e vamos chegar lá na linha 40. Eu estou lá na linha 40, então o PC é 40. Quando eu vou executar essa instrução, a primeira coisa, PC recebe PC mais 4, 44. E aí eu vou executar essa chamada de procedimento aqui, ó, Jump and Link PROC2. O que vai acontecer nesse Jump and Link PROC2? Eu vou salvar o RA, vou salvar no RA o valor do PC, que é o 44, que é o endereço de retorno. Seria aqui o retorno para esse procedimento aqui, ó, o que tem aqui na sequência. Então o RA recebe 44, ó, aqui ó, o que aconteceu? Eu sobrescrevi o RA, o endereço de retorno superior. É aqui que começam as coisas a dar errado. E aí eu faço o Jump and Link para o PROC2. O PROC2 está na linha 64, então o PC recebe 64. Recebeu 64, vou executar aqui o PROC2. Começo a executar e o PROC2 ele faz o seguinte, ó, ele vai fazer lá no final dele Jump Register RA. Qual que é o valor de RA? O valor de RA é igual a 44. 44, então o PC vai receber 44. Então esse procedimento ele deveria retornar para cá, né? E ele volta aqui para o 44. Retornou no 44, eu continuo a execução, né? E aí lá no final, vamos supor aqui que esse endereço é o endereço 52. No endereço 52, eu tenho o Jump Register RA. Então aqui quando eu estou lá no endereço 52, eu incremento aqui para 58, e aí eu vou fazer o Jump Register. Quando eu faço esse Jump Register 44, o que vai acontecer? Eu vou saltar para o endereço 44, então o PC vai receber o valor 44. 44, o PC volta para cá, ó. Ele vai voltar para essa linha aqui, ó, a linha de execução do 44. O que vai acontecer? Entrou na linha 44, ele continua executando, vai chegar para cá e no final ele vai fazer Jump Register. Ele vai saltar para o mesmo valor aqui antes. Então ele vai ficar num laço infinito, ele nunca vai sair daqui. Por que isso ocorreu? Porque eu tinha o PROC1, é um procedimento não folha, que ele chamou outro procedimento. Quando foi feita essa chamada para o segundo procedimento, aconteceu o seguinte: eu sobrescrevi aqui o valor de RA. Então eu perdi o valor de retorno, porque nesse ponto aqui, ó, quando esse procedimento estabeleceu Jump Register RA, nesse momento eu deveria voltar para o endereço 24, que foi sobrescrito pelo procedimento chamado, né? Então eu tenho que tomar algum cuidado para que isso não ocorra. Então o cuidado mais básico, e é uma convenção da arquitetura MIPS, é que para procedimentos que são os procedimentos chamados de não folha, quer dizer, procedimentos que chamam outros procedimentos, é que a gente salve na pilha o endereço de retorno. Então se eu salvar na pilha o endereço de retorno para uma situação aqui como essa, vai ficar resolvido, vai dar certo. O que a gente tem que fazer? Nesse procedimento aqui, que é um procedimento não folha, que ele chama outros procedimentos,
a gente tem que fazer um salvamento na pilha aqui nesse ponto. E antes de fazer o jump register, a gente precisa fazer o restauro desse valor, do valor do RA. Como é que a gente faz? Então o PROC1, vamos reescrever ele aqui, ó. Então o PROC1 a gente tem linha 32, eu tenho PROC1. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse meu procedimento é ADDI SP é menos 4. Reservo um espaço na pilha e armazeno o valor de retorno na pilha. RA, que é o valor de retorno, em 0 SP. Continuo lá com o meu programa. Aqui eu tenho lá o Jump and Link para o PROC2. O PROC2, quando ele entra, o PROC2, né? Não é PROC1. Então o PROC2, quando entrar em execução, ele vai matar o valor de RA. Mas eu reservei ele na pilha, então eu tenho ele reservado lá. Faço a chamada aqui para o Jump and Link PROC2, e aí lá no final eu faço o seguinte, ó, load word a partir da pilha RA 0SP. E então eu faço ADD SP4 para deixar a pilha do jeito que estava. Lembre-se da convenção, ó, a pilha tem que ficar do jeito que estava antes da chamada do procedimento. E aí então eu faço jump R, JR, né? JR RA. Eu retorno. Então o que vai acontecer aqui na prática? Ó? A execução do programa é a mesma. Chegou nesse ponto aqui, ó, eu sobrescrevi o valor de retorno que era o 24, que é onde deveria voltar. Mas não tem, porque eu salvei na pilha. Então o que vai acontecer? O PROC1 ele salvou na pilha antes de chamar o PROC2. Ele chama o PROC2 volta. Quando, antes de retornar, eu não vou usar o valor 44. Eu vou usar o valor que vem da pilha, o valor salvo da pilha, que é o valor 24. Com o valor 24, eu retorno para a linha onde eu deveria voltar, que é o retorno aqui do procedimento 1, que é o procedimento que chamou o PROC2. Né? Então, com esse esqueleto aqui de programa, a gente consegue resolver o problema. Se o procedimento for folha, não é necessário fazer isso, porque um procedimento folha que não chama outros procedimentos, ele está imune a esse problema. Agora, um procedimento não folha, eu sempre vou ter que fazer dessa forma. A gente vai ver, quando a gente for desmontar alguns programas MIPS, a gente vai perceber que o compilador MIPS segue essa abordagem geralmente. Quando o procedimento é folha, ele não salva o valor na pilha, até para economizar acesso à memória e economizar instruções de programa. Então ele não faz esse procedimento. Aí na literatura vocês vão encontrar o seguinte, ó, que essa primeira parte aqui do programa, onde eu faço a alocação da pilha, salvo valores de registradores, é o chamado prefácio, como se fosse um livro. Então aqui, ó, eu tenho o prefácio, que é a primeira parte do meu procedimento. Aqui no meio eu tenho o corpo, como se fosse um livro, né, os capítulos do livro, o corpo. E lá no final eu tenho o epílogo. Né? Então, nos livros, eles dividem um procedimento nessas três partes. Prefácio, o que eu faço no prefácio? Bom, se eu verifico, é um procedimento que não é folha, salvo o endereço de retorno. Esse procedimento vai usar os registradores de S0 até S7? Vai. Então eu salvo também na pilha esses registradores. Esse procedimento tem variáveis locais, eu vou declarar um vetor dentro do procedimento, eu declaro na pilha. Aí eu verifico quanto de espaço que eu preciso na pilha. Vamos supor que eu preciso lá de 64 bytes para salvar RA, alguns registradores S e um vetor pequeno. 64 bytes. Então eu aloco aqui menos 64. Logo no início eu já faço essa alocação. Tenho o corpo do procedimento, toda a execução.
Inclusive esse procedimento 2, no meu exemplo, ele não é. Mas ele poderia ser também um procedimento não folha. Aí ele ia fazer tudo do jeito dele, ele ia ter a pilha dele, né? Aqui no epílogo, eu saio do procedimento. O que eu vou fazer? Eu vou restaurar a pilha, restaurar os valores, RA, os S0, enfim, e vou fazer o decremento do ponteiro, para deixar a pilha do jeito que estava no início da execução. A pilha é uma construção dinâmica, que ela vai sendo modificada à medida que o meu programa vai sendo executado. Imagina um procedimento recursivo que chama ele várias vezes, como o fatorial. Ele vai chamar ele várias vezes, e cada chamada que ocorre, ele vai salvando algumas informações na pilha. Então a pilha inicia e vai aumentando, né? Nos computadores mais antigos, a gente não conseguia executar um procedimento recursivo várias vezes, porque dava estouro de pilha, stack overflow, porque a pilha ficava cheia muito rápida. A memória era menor e os programas iam sendo executados e a pilha ia crescendo de uma forma superior à capacidade de memória do computador, né? Então aqui eu tenho o prefácio, corpo e epílogo, né? Então a gente segue essa ideia, essas regras para fazer aqui o nosso programa, né? Prefácio, corpo e epílogo. Nessa figura aqui, essa figura do livro do Harris, aqui tem exatamente a ideia. Antes, durante e depois da execução do meu procedimento. Essa visão que o procedimento tem da pilha, quer dizer, quando eu começo a executar o procedimento, eu aloco informação na pilha, faço um trânsito de informações na pilha. Esse pedaço da pilha que o processador que o procedimento tem a visão, que ele está usando, é chamado de frame de ativação. Então é o frame de ativação ou quadro de ativação do procedimento. E na arquitetura MIPS a gente tem até um registrador especial, que é o registrador FP, que é o Frame Pointer, que ele é muitas vezes usado por compilador ou por programadores em assembly. Para que ele serve? Para eu saber onde que estava a pilha antes de eu colocar a informação. Então aqui eu vou salvar... bom, se eu for usar o Frame Pointer, eu também preciso salvar o Frame Pointer, assim como eu salvei o RA. Mas o Frame Pointer ele tem a visão da pilha antes de eu começar a execução do procedimento. A partir dali eu sei onde que eu comecei a colocar itens na pilha. Então eu tenho um ponteiro para onde começam as minhas alterações na pilha. Isso é útil para os compiladores para saber onde as variáveis estão alocadas. Então se eu preciso fazer um acesso para o meu vetor x e o meu vetor x está dentro, ele foi alocado no procedimento, pelo frame pointer eu tenho um deslocamento a partir do frame pointer, eu consigo acessar esse elemento do vetor. Nesta aula nós vimos como é o suporte em hardware para procedimentos no processador MIPS. Não esqueçam de ler o material anexado a essa videoaula, assim como consultar o livro-texto, o livro do Harris and Harris, que traz também uma discussão detalhada de como é o suporte em procedimentos na arquitetura MIPS. Até a próxima!